Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 22 de junho, terça-feira. Então, olha lá, dia 22 do mês 6 de 2021. Nós vamos começar com língua portuguesa. Peguem o livro e vocês vão abrir lá na página 94. Leitura de imagem. Histórias de ouvir e contar. Neste capítulo, você conheceu duas histórias que são contadas há muito tempo. Elas foram transmitidas oralmente e fazem parte da memória dos povos que as cultivam. Para que essas histórias chegassem até os dias de hoje, elas foram contadas e recontadas de geração em geração. Hoje em dia, as contações de histórias são comuns. O que as pessoas costumam fazer quando se reúnem atualmente? O que as pessoas fazem quando uma vai almoçar na casa da outra? Agora a gente está num período que não pode se reunir, né? Mas quando reúne a turma para fazer um churrasco, o que as pessoas fazem? Observe as imagens abaixo e pense sobre isso. Então, olha, aqui a gente tem duas imagens, a imagem 1 e a imagem 2. Olha lá na imagem 1. Crianças caiapós da aldeia Moicaraco, reunidas no pátio da aldeia, em São Félix do Xingu, no Pará, 2016. E aqui embaixo, indígenas Guarani, da aldeia Pindo, reunidos em Teresina, Piauí, 2010. Observem as duas imagens com atenção. E agora você vai responder essas questões. O que as crianças estão fazendo na fotografia 1? E as pessoas da fotografia 2, o que estão fazendo? 3. Compare as duas imagens. Em qual das duas fotografias as pessoas parecem estar interagindo? O que é interagindo? Um conversando com o outro. Como você chegou a essa conclusão? Observe novamente a fotografia 1 e responda. Ao que você acha que as crianças estão assistindo na TV? Qual o programa que elas estão vendo na TV? Pode colocar aqui na frente. Elas parecem interessadas? O que você observou na imagem para responder? Põe aqui. Agora observe a fotografia 2. Um homem aparece contando história para as crianças. Como você imagina ser a história que ele está contando? Coloca aqui. As crianças da fotografia parecem estar interessadas na história contada? O que você observou na imagem para responder? Pode colocar aqui na frente também a resposta. E a número 6, você pode responder aqui embaixo mesmo. Você acha que as tecnologias podem substituir a tradição de contar história oralmente? Porque hoje em dia a gente tem o celular, a gente tem o tablet, o notebook e o rádio, tem a TV. Esses tipos de tecnologias eles podem substituir a tradição de contar as histórias oralmente? Por quê? Você acha que sim ou que não? Por quê? Pode colocar aqui, ok? Agora nós vamos para a aula de História. Lá na página 48 do livro de História, capítulo 2. Das vilas às cidades. Nós vimos nas aulas anteriores um pouquinho, né, da história do nosso Brasil. Então, dos primeiros grupos que aqui moravam, né, que eram os indígenas e os portugueses, quando vieram para cá para explorar o nosso continente, as nossas terras e retirar daqui árvores que para eles eram valiosíssimas, né, as chamadas pau-brasil, e levar para Portugal para vender, para fazer tinta. Então, tinha vários, para fazer móveis, várias utilidades essa árvore que eles retiravam daqui das nossas terras. Eles também exploraram muito a questão das pedras preciosas, muito ouro que nós tínhamos em nossa terra foi levado pelos portugueses também na época da colonização. Nós vimos que o país colonizador, no caso Portugal, ele era chamado de metrópole, e o país que era explorado, ele era chamado de colônia. Então, nós éramos colônia de Portugal. O Brasil era colônia da metrópole Portugal. Nós vimos que para ajudar na exploração das terras, eles trouxeram os negros
africanos para o Brasil para trabalharem como escravos, né? Eles eram escravizados, não recebiam nada pelo trabalho e trabalhavam de sol a sol, fazendo tudo que seus patrões mandavam. E aqui agora nós vamos ver como que se deu mais um pouco dessa história aí do nosso Brasil, né? Então, olha lá, das vilas às cidades. Então, inicialmente, como eu disse, né, os portugueses traziam lá de suas terras pessoas para morarem aqui no Brasil, para povoar, né? Começaram então a formação das vilas. Olha lá, muitos portugueses que vieram ao Brasil tinham o objetivo de ocupar a terra, olha lá, ocupar a terra e enriquecer. Eles eram os colonos. Eles vinham de Portugal para habitar aqui, construíam suas casas, eles tomavam conta, tomavam posse da terra para plantar, para colher, para explorar, para enriquecer. Esses eram chamados de colonos. A maior parte do trabalho pesado, porém, não era realizada por eles. Os colonos escravizavam indígenas e africanos. Então, ó, no início, os indígenas também eles foram escravizados, também pegaram os indígenas para trabalhar da mesma forma que os escravos. Mas depois isso não era mais suficiente, então começaram a trazer os escravos africanos da África, lá da África, que trabalhavam na produção de açúcar, na roça, em serviços domésticos, no cuidado com o gado, entre outras atividades. Então, os escravos, eram eles que faziam o trabalho pesado de plantar, de colher, de cuidar da casa. Eles eram os empregados que não tinham salário, eles eram escravos. As vilas foram surgindo onde havia atividade econômica. O que é atividade econômica? Atividade econômica são todas aquelas que geram lucro, que geram dinheiro. Então, se você planta, você colhe, você vende, você gerou dinheiro, isso é uma atividade econômica, certo? Então, as vilas foram surgindo onde havia atividade econômica. A Vila de São Vicente, fundada por Martim Afonso de Souza e primeiro núcleo de portugueses no Brasil, abrigava um engenho de cana-de-açúcar. Engenho de cana-de-açúcar eram as fazendas produtoras de cana-de-açúcar. Então, essas fazendas elas eram organizadas de modo a produzir toda a questão da cana-de-açúcar. Então, plantava, colhia, tinha a moenda, que era onde eles poderiam fazer a moagem da cana. Então, tudo isso na fazenda, nos engenhos de cana-de-açúcar. Em 1549, chegaram ao Brasil os primeiros membros de uma ordem religiosa chamada Companhia de Jesus, os jesuítas, que vieram para divulgar o catolicismo e fundar escolas. O que é catolicismo? É a religião católica. Então, eles vieram em 1549, então, 49 anos depois do descobrimento, para divulgar a religião católica, porque aqui só tinham os índios e eles não conheciam a religião católica. Eles cultuavam diferentes deuses, lembra que nós já vimos? Tupã, o deus da chuva. Então, eles tinham vários deuses. O deus do sol, o deus da lua. E eles não conheciam a religião católica, que cultua apenas um deus único, né? Então, os jesuítas vieram para cá com esse objetivo de divulgar o catolicismo e também de fundar escolas, porque não existiam escolas aqui. Se só existiam os índios, eles não tinham escola. Então, eles vieram para fundar, para construir as primeiras escolas aqui do Brasil. Em 1554, eles fundaram um colégio que deu origem à Vila de São Paulo de Piratininga, onde atualmente está a cidade de São Paulo, que é a capital do nosso estado. Nós estamos no estado de São Paulo e a capital se chama São Paulo também. Então, foi lá onde eles fundaram o primeiro colégio, dando origem à cidade de São Paulo. Olha ali, ó, aqui é uma ilustração, não é uma fotografia, é uma pintura, tá?
Ilustração atual representando o assentamento de jesuítas há mais de 400 anos. Antes de construir o colégio que deu origem à Vila de São Paulo, os jesuítas moravam em casas de madeira construída pelos indígenas. Então, eram mais ou menos assim as casas que eram construídas pelos indígenas para os jesuítas morarem, quando eles vieram aqui para o Brasil. Na página seguinte, olha lá, que tem algumas imagens. Olha essa primeira imagem aqui. Pátio do colégio no município de São Paulo, estado de São Paulo, em 2013. O colégio que deu origem à Vila de São Paulo sofreu várias modificações ao longo do tempo. Atualmente, abriga uma igreja, um museu e uma biblioteca. Então, atualmente, a primeira escola fundada pelos jesuítas aqui no Brasil não é mais uma escola. Atualmente, ela abriga uma igreja, um museu e uma biblioteca dentro dela. É um lugar bem interessante para a gente visitar e conhecer, né? A primeira escola do Brasil, há muitos anos atrás, há mais de 500 anos aproximadamente. Aqui nós temos uma outra pintura, ó, Pátio do Colégio de Bento Calixto, óleo sobre tela, 35 por 60, final dos anos 1800. Então, aqui, ó, o mesmo local, só que foi uma pintura feita na época de 1800, olha lá, já tinha aproximadamente uns 300 anos. Então, ele era dessa forma que vocês veem na segunda imagem. Não é uma fotografia, é uma pintura, mas ela foi pintada observando a original, né, a verdadeira. E olha como ela está diferente. Algumas partes a gente vê preservado, né, mas outras a gente já vê bem modificadas. Agora aqui tem algumas questões que, baseado no texto que a gente leu, vocês irão responder. Quem eram os colonos e quais eram seus objetivos? Por que os jesuítas vieram para o Brasil? Observe as imagens desta página. Por que é importante para a história da cidade de São Paulo a preservação de parte do pátio do colégio? Por que é importante? Respondam aí. Na página seguinte, em 1549, o governo português enviou uma expedição para o Brasil, ou seja, vieram algumas pessoas lá que o governo português mandou aqui para o Brasil. E essa expedição era comandada por Tomé de Souza. Para que eles vieram? Eles tinham um objetivo. O que eles vieram fazer aqui? O que essa expedição veio fazer aqui? Eles vieram, olha lá, fundar a cidade de Salvador. O que é fundar? Não é afundar, hein? Afundar é afundar, né? Ir por água abaixo. Aqui não. Fundar é criar a cidade de Salvador, no estado da Bahia. No lugar escolhido, havia engenhos de açúcar nas proximidades, o solo era fértil para a sobrevivência dos colonos. Então, eles escolheram um lugar estratégico para fundar, então, a cidade de Salvador. Então, antes eram somente vilas, né? Uma vila aqui, outra vila lá onde hoje é São Paulo, outra vila lá onde é o estado da Bahia. Então, foi em 1549 quando o governo português enviou a primeira expedição para o Brasil para fundar a primeira cidade aqui do Brasil, que foi a cidade de Salvador, na Bahia. Vamos ver onde fica? Eu vou mostrar o mapa para vocês. Então, olha aqui o mapa. Aqui a gente tem o mapa do Brasil, certo? Então, a primeira escola que a gente viu fundada pelos jesuítas foi aqui na cidade de São Paulo. Deixa eu colocar minha canetinha. Aqui na cidade de São Paulo. E ela ainda está lá até hoje, não é mais uma escola, como nós já vimos, mas a construção permanece. E é a memória viva, né, da nossa cultura. E Tomé de Souza, então, veio lá de Portugal para fundar a primeira cidade, que nós já vimos que foi a cidade de Salvador. Olha lá onde fica a cidade de Salvador. Na Bahia, fica na região Nordeste. Percebam que são cidades próximas, são essas construções que foram as primeiras, tudo próximo ao mar, né? Aqui, ó, é tudo mar, essa parte aqui, né? Oceano.
porque eles vinham de navio lá de Portugal e era fácil chegar aqui nas bordas, né, do nosso país, no litoral do nosso país. Então, aqui, Salvador foi a primeira cidade fundada, então, pelo governo português aqui no nosso país. E por que foi escolhido exatamente esse lugar? Porque além de ser próximo do litoral, então de fácil acesso, vamos continuar a leitura aí para a gente descobrir por que foi ali. A cidade seria, olha lá, a cidade seria a sede do governo português no Brasil. Então, o governo português, ele pretendia mandar para cá uma pessoa que ficasse governando o nosso país, mas que respondesse totalmente ao governo português. Então, que a gente fosse submisso ao governo português. Então, a sede desse governo seria na cidade de Salvador. Ou seja, o local onde se estabeleceriam o governador Tomé de Souza e outros funcionários enviados pelo rei de Portugal. Então, esse governador que estaria governando o nosso país em nome de Portugal foi Tomé de Souza. Aqui a gente pode ver a estátua de Tomé de Souza em frente à Câmara Municipal de Salvador, no estado da Bahia. Então, se vocês tiverem a oportunidade de visitar a Bahia, a cidade de Salvador, em frente à Câmara Municipal tem a estátua de Tomé de Souza, que foi o governador português que tomava conta do Brasil nesse período aqui de 1549 e um pouco mais adiante. Salvador foi construída no alto de um morro para dificultar os ataques indígenas e de povos estrangeiros. Como assim, né? Para dificultar ataques indígenas e de povos estrangeiros? É claro que os índios não estavam satisfeitos com tudo que os portugueses estavam fazendo aqui na terra deles, né? Eles eram os moradores nativos e os portugueses estavam aqui somente para retirar ouro, retirar pedras preciosas, desmatar as árvores e levar tudo lá para Portugal. Eles queriam riquezas, né? E os índios não estavam de acordo com isso. E existiam os ataques indígenas a esses colonos, a alguns colonos ou a algumas pessoas vindas lá de Portugal. E também dificultar os ataques de povos estrangeiros. Estrangeiros que vêm de outro país. Porque a notícia de que aqui no Brasil era uma terra muito rica, com muito ouro, com muitos minérios a serem explorados, já estava sendo divulgada lá na Europa. Outros países já estavam sabendo que os portugueses estavam fazendo isso. E eles queriam vir para cá também, como foi o caso dos franceses e dos holandeses, que também queriam explorar as terras brasileiras. Então, por isso foi escolhido, Salvador foi construída no alto de um morro, para dificultar esses ataques, para ter uma visão melhor. Então, foi estrategicamente construída nesse local, onde é hoje a cidade de Salvador. Na parte mais alta seriam construídas as principais casas e prédios ligados ao governo, como a Câmara Municipal e o Palácio do Governador. Na parte baixa, próxima ao mar, ficaria o restante das casas e os armazéns, que eram os locais onde ficavam armazenados os produtos que eles plantavam e colhiam. As construções eram muito simples, todas feitas de barro amassado. Para reforçar a segurança, ao redor da cidade foram construídos muros. Olha lá, vamos ver o desenho. Então, aqui a gente tem a planta de Salvador há 470 anos atrás, hein? Olha lá. Faz tempo, hein? Olha como era a planta. Vamos observar a legenda para a gente ver o que significa cada uma das coisas. Então, a parte verde era a cidade alta. A laranja, a cidade baixa. Então, ó, pode ver que a laranja é próxima do mar. Era onde ficava o armazém que a gente viu ali, né? E o restante das casas. A parte verde, que é a parte alta, é onde ficavam os prédios mais importantes, né, ligados ao governo. A parte roxa eram os muros que foram construídos ao redor da cidade para evitar os ataques.
Aí a gente tem como legenda as letrinhas, ó. Letra A era o Palácio do Governador. Letra B era Guarita. Cadê a letra B aqui? Aqui, ó. Letra B, a Guarita. Letra C, Igreja. Letra D, Câmara Municipal. Letra E, Armazém. Letra F, Hospital. Cadê a letra F? Aqui, ó, ficava um pouco mais afastado. Letra G, a porta da cidade. Aqui a letra G, então tinha uma porta para entrar na cidade. H, fosso em torno dos muros. Fosso é como se fosse, quando a gente vê nos castelos, assim, desenhos animados, a gente vê aquele rio que contorna o castelo, né? Como se fosse um fosso em volta em torno dos muros, né? Então, onde tinha as letrinhas H aqui para dificultar realmente o acesso à cidade. Então, ela foi planejada dessa forma. Representação ilustrada da planta da cidade de Salvador em 1549. E aqui está a fonte de onde foi retirada. Na página seguinte, então, questão número 4. Leia o texto, observe as imagens e responda as questões. As partes mais antigas de Salvador são conhecidas como Cidade Alta e Cidade Baixa. Na parte de baixo, localizam-se o porto e o mercado. Na parte de cima estão alguns dos mais importantes prédios históricos da cidade, como a Igreja de São Francisco e o Palácio Rio Branco. Isso, gente, na atualidade, tá? Atualmente. Então, olha lá, aqui nós temos uma tela, né? A pintura de uma tela. Salvador, Baía de Todos os Santos, gravura de Claes Vischer e Hel Gerrits, 1624. E aqui nós temos vista parcial da Cidade Alta e da Cidade Baixa em Salvador, estado da Bahia, 2017. Então, aqui nós temos uma vista, nós podemos ver lá a parte mais alta e a parte mais baixa da cidade aqui. Letra A. Em sua opinião, por que muitos dos mais importantes prédios estão na parte alta da cidade e o mercado na parte baixa? Então, você vai responder aqui o que você acha. Então, é um pouquinho do que a gente viu realmente no texto que a gente leu, né? Todo o texto anterior que a gente leu. Aqui a gente pode observar, gente, esqueci de comentar, que é do mesmo lugar a representação, né? Do mesmo local, porém, isso é uma pintura e isso é uma fotografia, né? Então, na pintura é mais difícil de retratar exatamente como é o local, mas dá pra gente ver as mudanças que ocorreram. Então, aqui vocês respondam, tá? Letra B. Quais são as semelhanças de diferença entre as duas imagens? E aí você vai anotar semelhanças de diferenças para colocar aqui. Quando você for observar as imagens, é possível perceber, ó, de semelhanças. Vou dar uma dica aí. Tem a parte alta, a gente consegue enxergar a parte alta da cidade e a parte baixa. E aqui também a gente consegue ver que tem a parte alta e a parte baixa, que ainda não tinha sido construída, né? Mas que seria. E existem as diferenças, muito mais construções, os barcos são diferentes, né? E aí vocês vão colocando as outras percepções que vocês tiveram. Letra C. Salvador continua dividida em duas partes, como no início da sua construção. Justifique. A gente falou ali no texto. Agora, nós vamos para a aula de matemática. Então, vocês vão pegar o livro lá na página 74 e a gente vai continuar falando um pouquinho sobre o dinheiro, sobre o nosso dinheiro, né? Sobre o nosso sistema monetário. Então, número 6. Observe as cédulas de 5 e de 10 reais abaixo. Então, a gente tem a nota de 5 e a nota de 10 reais. 5 mais 10, 15 reais, né? Observe abaixo a quantia de Joana. Joana tem uma nota de 5 reais. Desenhe uma cédula para que a quantia total representada seja 10 reais. Ela já tem 5 reais. Que outra cédula ela precisa para ficar com 10 reais? Para ela ficar com um total de 10 reais. 5 mais quanto que dá 10? Desenhe a outra nota que falta aqui. 7. Calcule e complete o quadro abaixo, desenhando as cédulas e moedas necessárias para representar o troco em cada caso. Então, vamos fazer a primeira, eu vou fazer junto com vocês.
Então, olha lá, o bombom custa R$2. Pagou com 5. Então, se eu paguei com R$5, o bombom que custava 2, qual foi o meu troco? 5 tiro 2, sobra quanto? Sobra R$3. Então, eu vou colocar uma maneira que poderia ser o troco. Eu poderia ter recebido de troco uma moeda de R$1, mais uma nota de R$2. 2 mais 1, 3, né? Foi o troco que eu recebi se eu comprei esse bombom. Também poderia ser 3 moedas de R$1, também seria um troco possível. Vocês vão fazer a mesma coisa com os outros produtos aqui. Aí, aqui no final, vocês vão responder qual é o produto mais caro e o mais barato. Na página seguinte, questão 8. Marcelo tem 20 cédulas de R$2, 15 moedas de R$1 e 3 cédulas de R$5. Ele quer trocar toda essa quantia por cédulas de R$10. Quantas cédulas de R$10 ele terá depois da troca? Então, aqui, primeiro, a gente precisa descobrir qual é o valor total que Marcelo tem, né? Então, olha só, vamos lá. Marcelo tem 20 cédulas de R$2. Quanto que é 20 cédulas de R$2? Então, ó, vamos pegar essa informação primeiro. 20 é a mesma coisa que se a gente fizesse 20 cédulas vezes R$2. A gente já vai descobrir esse primeiro valor dele ali. Então, 20 cédulas de R$2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Então, ele tem R$40 aqui. Ele tem 15 moedas de R$1. 15 moedas de R$1 é a mesma coisa que 15 vezes 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Então, ele tem R$15 de moeda. E 3 cédulas de R$5. Quanto é 3 vezes 5? 3 cédulas de R$5. 3 vezes 5, 15. Então, ele tem esse valor mais esse valor mais esse valor. Quanto dá tudo isso? Então, vamos fazer mais uma conta, olha lá. R$40 mais R$15 mais R$15. 5 mais 5, 10, vai 1. 4 mais 1, 5, mais 1, 6, mais 1, 7. Então, Marcelo tem R$70, juntando tudo que ele tem. E ele quer pegar esses R$70 aqui, ó, e ele quer trocar tudo por nota de R$10. Quantas notas que ele vai, quantas cédulas ele vai receber depois da troca? Aqui tem duas formas da gente resolver. A gente pode desenhar as cédulas até dar R$70. Então, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então, olha, quantas notas de R$10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notas. 7 cédulas. Também dá para a gente fazer uma divisão, que foi a continha que nós começamos a aprender na sexta-feira, né? Nós começamos a falar um pouquinho sobre a divisão. Então, para fazer uma divisão aqui, seria R$70 dividido por 10, que cada cédula é R$10. 70 dividido por 10, se a gente pegar lá na tabuada, a gente vai ver que o número 70 é 7 vezes 10. Então, 10 vezes 7 é 70. A gente vai aprender a fazer essa continha aqui daqui a alguns dias, tá? Hoje é só para ilustrar, mas a gente vai aprender a fazer esse tipo de cálculo também. Então, Marcelo terá 7 cédulas de R$10. Número 9. Observe o preço dos brinquedos. Depois, desenhe ao lado de cada um o menor número de cédulas de 10, 5 ou R$2 necessárias para compor cada preço. Então, aqui, ó, custa R$55 essa bola. Você pode usar as cédulas de 10, 5 e R$2.
mas você tem que tentar usar o menor número possível de cédulas. Não posso pegar e fazer tudo com a de R$2, que eu vou ficar com muitas cédulas. Eu tenho que usar começando das maiores. Então, eu começo usando todas as maiores que eu consigo. Vamos fazer a bola junto, olha. Vamos usar primeiro as de R$10. Então, ó. 10, é R$55 a bola, hein? 10, 20, 30, 40, 50. Já pus R$50. Se eu puser mais uma de 10, vai dar 60. Já vai ter passado, então não posso usar mais uma de 10. Posso usar uma de 5? 10, 20, 30, 40, 50, mais 5, 55. Então, eu usei o menor número possível de cédulas usando esses 3 valores aqui. Não precisei usar de 2, ok? Sem problemas. Aí, vocês vão fazer a mesma coisa com os outros 2 produtos aqui, tá certo? Por hoje é só, turminha. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau!